Gente, olha só, estamos aqui estudando, aprendendo a vida do Bispo Gessé nesse início de ano e de aniversário dele de 100 anos. Nós vamos ter aí algumas atividades e a família dele, né? Está aqui o Bispo Gessé, o Bispo Jamir, o Bispo Joedi. Estamos aqui estudando, lembrando algumas histórias interessantes do Bispo Gessé. Nós estamos parados lá em 68, quando ele assume a liderança da Igreja Oseiana, meio a contragosto, porque foram se perdendo os líderes daquela época, com a morte de um e o afastamento de outro. E o Bispo Gessé, então, vai, agora ele que já tinha uma igreja estabelecida, como nós vimos aí atrás, ele já tinha uma igreja estabelecida, que acompanhou ele então agora tem que assumir, né? Numa época que... Como é que era o negócio do telefone, Bispo Jamir? Vamos começar do início, né? Lá. Você falou que ele tinha uma igreja, mas ele continuou, né? Porque na época o superintendente geral ele também pastoreava uma igreja, né? Então ele não deixou a igreja nesse primeiro momento para ser superintendente. Ele era superintendente geral e pastor da igreja Oseiana do Itamaraty durante um bom tempo. Foi assim. Lá muitos anos, né? Até 74. Muitos anos. Só lá pro futuro é que o superintendente ficou sem igreja. Só quando a igreja tinha dinheiro? Só depois que ele virou bispo que ele ficou sem igreja. Só depois, Enquanto ele era superintendente, ele também tinha uma igreja, né? E hoje a gente tem o episcopado, o bispo sem igreja. E a gente tem que até pensar nisso, né? Porque tem algumas regiões que se o bispo tivesse uma igreja, ajudaria muito a região e até a igreja de um modo geral. Mas aí é coisa pra gente pensar. Mas você perguntou do telefone, é porque meu pai, apesar da dificuldade da época, que não tinha a mesma tecnologia que tem hoje, facilidade de comunicação, mas ele era um bispo que estava sempre se comunicando com os pastores. Me lembro do pastor Volney, hoje jubilado, e meu pai, todo aniversário dele, mandava uma carta para ele. Não era telegrama, não, era uma carta, e escrita, entendeu? E assim ele fazia, não era com o pastor Volney, era com todos os pastores. E não tinha celular, claro, mas em frente à nossa casa tinha um orelhão, em frente à casa mesmo, lá no Alcobacinha, lá no morro, onde Gessé falou que nós fomos morar depois que saímos da casa paroquial da Igreja Metodista de Cascatinha, né? Então lá ele usava esse orelhão para fazer contato com os pastores, né? Saber como que estava, como é que era. Botava uma ficha lá, né? Eram várias fichas. Claro, eram. Eu não me lembro com certeza quantos pastores, né? Claro que não era como hoje, a igreja foi desenvolvida, mas era um grupo... Bom, já havia naquela época pelo menos 30 igrejas, 35 igrejas ou 37 igrejas organizadas, mas o problema daquela época também é que um pastor pastoreava 2, 3 igrejas. Assim, não é, então o mesmo número de igrejas não significava o mesmo número de pastores, né? É verdade. Pelo que você falou aí. Eu me lembro do pastor Vitor, por exemplo, que pastoreava Teresópolis, Posse... O pastor Gessé pastoreou Lote 15 e Pilar. Essa também era. O bispo Gessé pastoreava, não era só uma igreja. Tinha mais igrejas do que pastores. Né? Ele pastoreava Teresópolis também, chegou a pastorear Teresópolis. E Betel, Itamaraty. Sim. Então ele pastoreou outras igrejas ali, não só... o pastor era assim, quer ver? Surgiam mais igrejas do que o seminário podia formar pastores. Hoje forma mais pastores do que igrejas novas. Então o nosso contingente hoje é de vários pastores ajudando ou sem igreja. Tem que lembrar que o ministério do Paizinho era plantar igreja. Era plantar igreja. Ele era um desbravador, ele plantava igreja, onde ele ia dormir, ele virava uma igreja ali. A verdade, né, naquela época era um pastor para 3 igrejas, hoje são 3 pastores para uma igreja. Às vezes até mais. Ele mesmo, quando ele estava no Itamaraty, ele era pastor do Itamaraty, Betel, Teresópolis, Ponte da Samambaia, Fragoso... tinha um monte que ele dependia dele, que outros pastores também tinham, né? O Paizinho, na verdade, era um desbravador, né? Eu me lembro, algumas vezes, ele saía de casa numa Kombi, numa rural, ia parar lá no Paraná. Rural do pastor Jair Desfuli. Jair Desfuli ia junto com ele.
Alguma vez o paizinho saía de casa, por exemplo, assim, numa terça-feira, ficava 15, 20 dias fora. Então, mas o resultado era que saía plantando igreja, né? E como não tínhamos, na época, os recursos que temos hoje, né? Ele dormia muitas vezes dentro do carro. Na casa dos pastores, algumas vezes era até já por necessidade. Eu sei. Né? Porque não tinha dinheiro. Não era opção, não. Não, hotel, eu nunca me lembro dele ter dormido num hotel. Uma particularidade do Bispo Jessé é que ele tinha essa facilidade de estar com o povo no meio do povo. Ele, em nenhum momento da vida dele, até o dia que ele foi chamado, ele deixou de querer estar no meio do povo. Ele não saía... Ele era bem povão mesmo, né? Bem família mesmo. Né? Mas ao mesmo tempo que ele era bem povão, ele tinha capacidade de falar para qualquer auditório, para qualquer pessoa de qualquer nível intelectual. É impressionante. O que o paizinho tinha de sabedoria para falar, né? O português dele era muito perfeito. Eu tenho lá na minha casa, lá em Cabo Frio, vários, eu até separei, vários escritos dele. Alguns esboços, algumas palavras que ele escrevia, português redondinho, né? Assim, um homem culto para a sua época, além da sua época, como disse o Jessé. Além da sua simplicidade, sua humildade, sua capacidade de liderança, o paizinho era um líder nato, né? O pessoal seguia meu pai, não é porque ele impunha, é porque ele conquistava, né? Eu acho que cada um de nós temos alguma coisa dele na nossa casa, né? Eu quero, se eu achar, passar para a identidade wesleyana. Eu tenho 2 esboços de livro pronto dele para ser publicado, dele. Eu tenho alguns. Ele não publicou. Eu tenho alguns lá. Nós vamos usar isso. Nós vamos usar isso esse ano. Agora tem que lembrar, você está falando de 68, tem que lembrar que 68 foi a época da expansão da igreja. Da explosão da igreja. Porque foi pipocando. E onde pipocava, lá um grupo queria sair por causa do avivamento, quem é que era chamado? Bispo Jessé. E ele fazia questão de ir. Ia. E com todos, seja qual fosse a dificuldade, ele estava lá. Agora, voltando lá, uma outra coisa... Só esse detalhe que ele falou, ele também não importava o número de pessoas, não. Também não. Faltava uma família, ele ia. Ele ia para São Paulo para visitar uma família que ele disse que queria... tem um grupo aqui de 5, ele ia lá. Ele ia lá. Eu não quero saber. Mas nesse ponto aí, outra coisa que eu quero pontuar aqui, é que ele não era só o superintendente geral, ele era o escritor de voz wesleyana. Sim. E era lançado praticamente mensalmente. Eu não sei nem como é que ele fazia, porque ele tinha uma máquina de escrever, era tudo da maquininha dele de escrever. Era da máquina de escrever. Eu acho que ele não dormia, não. Ele tinha o Vibrações Celestes, né? Tinha um programa de rádio, Vibrações Celestes. Ele dava conta, né? Ele tinha o programa de rádio da semana, ele tinha o... Só era Rádio Copacabana, ao vivo, a gente tinha que ir lá. Ele tinha... É bom colocar isso, que ele tinha um trabalho muito grande, mas é interessante que você não chegava nele ele cansado. Não. Ele sempre estava... Não, ele tinha uma característica, ele nunca reclamou. Mesmo quando ele estava doente, nunca reclamou. Ele tinha uma dor de cabeça, uma enxaqueca terrível, que às vezes ele dava pancada na parede para sentir a dor da pancada, para não sentir a dor da cabeça. E você ia falar com ele estava bem. Estava assim, olhando com você. Muitas vezes eu vi ele gemendo a noite inteira. Então nós 3 não podemos falar para o pastor tirar folga, né? Não. É isso que cobraram da gente hoje. Cobraram. É interessante. Então vamos lá. Aí o bispo Jessé tinha essa característica, aí em 68 a igreja começa a pipocar em todo lugar, e ele vai, a comunicação dele era o telefone em frente à casa dele, a tia Naí tinha que tomar correio, né? Correio também era outra coisa. E carta. A atividade dele era muito grande, ainda tem as questões de que ele só pregava bem, com esboço, bem preparadinho, porque era um princípio do metodismo que ele carregava com ele. Mensagem de 3 pontos em 25 minutos. Era uma outra característica dele, pregar, né? Ele tinha 3 pontos eu consigo, não consigo 25 minutos. Isso é interessante. E aí o bispo Jessé 68 começa a pipocar a igreja em todo lugar, e aí depois a gente vai ver na história que ele deixa o voz wesleyana, mas a questão da superintendência ele não consegue, porque ele sempre ganhava,
E aí, 69, 70, seminário, o bispo Gessé novamente adquire um mal. Sim. Meu pai teve uma enfermidade muito violenta. E assim como foi da primeira vez lá com o Gessé, lá em Realengo. Realengo. Foi. Aconteceu em São Paulo, em Vila Nive. Primeiro foi aqui, foi em 1974. A primeira foi em 1974. Ele estava na casa, ele já vinha passando mal. Toda vez que viajava, colocava a mão no estômago, reclamando. Aí ele vai na casa da tia Noêmia, mãe do pastor Hamilton, e lá ele cai sangrando, ouvido, nariz. Aí teve uma úlcera. Foi quando ele foi para o Hospital Geral de Bom Sucesso, em 1974. Com a transfusão de sangue, ele tem a hepatite ali. Foi lá que nós vimos o bispo Elisiário, então, orando por ele. Eu acho que foi em São Paulo, Vila Nive. Foi em São Paulo, foi na igreja de Vila Nive. Foi. Em 74, ele, então, passa mal. E aí ele passa pela transfusão, adquire a hepatite, mas não era dele, não era contagiosa. Ele não passava para ninguém. E aí, de 6 meses, ele tinha que fazer a biópsia para ver como é que estava. E em 1977... E a biópsia era dolorida, tinha que virar de cabeça para baixo, tirava um pedaço para cascar o fígado. Ele sofria com a dor, era terrível. Em 1977, nós estávamos em casa, morávamos ali no Quissamã ali. Aí recebemos a notícia, eu já não estava em casa mais, né? Estava em Belo Horizonte, Eu, Jamil e o Jairo, recebemos a notícia que ele estava pregando no dia anterior na igreja de Vila Nive, foi quando ele caiu no púlpito. Foi a segunda vez, que a primeira vez foi nessa igreja metodista. Lá ele cai, ligam pra gente, a gente vai, sai de Petrópolis correndo. Isso. Chegamos no hospital lá, ele muito mal. O bispo Jamil tenta invadir, eles não deixam. Queria colocar um processo na gente por causa disso. Queria falar que eu não ia ver meu pai. Eu falei, não, eu vou ver. Saí empurrando todo mundo, não, eu vou ver. E arrumei uma confusão no hospital muito grande. E aí foi a segunda vez que ele ele passa mal, né? E lá o médico falou assim, olha, eu não acredito que ele passe dessa noite. Foi. E o bispo Elisiário, não sei se ele foi conosco, nos levar, porque ele era pastor. Ele foi nos levar. Aí, rapaz, eu disse, vamos orar. E ele marcou muito a minha vida. O bispo Elisiário é uma pessoa muito especial, né? Eu vou até chorar. Mas ele sempre foi mesmo, Elisiário sempre foi. Marcou muito mesmo, sabe por quê? Naquela noite, que diz o médico que seria a última noite dele, o bispo Elisiário orou e se colocou no lugar dele. Falou, Senhor, se o senhor quer levar alguém, leva eu. Mas deixa o bispo Gessé, que a gente precisa dele. A igreja precisa dele. A igreja precisa dele. E o bispo Elisiário se colocou no lugar dele, se Deus quisesse levar alguém. Você imagina eu, né, ouvir o negócio daquele? Nós vimos então, foi demais. E eu conheço o bispo... E ele realmente eu conheço o bispo Elisiário lá no ano de 74. Mas deixa eu concluir só uma vezinha. Isso. Foi nessa hora que Deus curou meu pai. Porque nós olhamos a hora mais ou menos. Foi. E no outro dia, que ele deveria não amanhecer, o médico falou, olha, tal hora assim, não sei o que aconteceu, que tal hora assim, ele começou a melhorar. E foi na hora da oração. O bispo orou, se colocando no lugar dele. É impressionante. Isso dá pra gente ver que ele enfrentou 2 momentos muito críticos na vida. Sim. E eu conheço o bispo Elisiário lá em 74, quando eu fui chamado para o ministério, e eu fui na casa do tio falar para ele, e ele disse, e o Jairo também, foi chamado naquela data, e aí o bispo Gessé disse, olha, então você vai para Londrina, Maringá. Tem o IBM, o Gessé estava lá em Londrina. Nessa época eu morava em Maringá. O Gessé morava em Maringá, e viu o colégio lá, o seminário, o Jairo quis ir, eu, Jairo e Paulo Camarota, e aí o bispo Gessé vai levar a gente no seminário. Eu, o Jairo e o Camarota, ele pega a Kombi do meu pai emprestado de Volta Redonda, e ele leva a gente no seminário, só que não foi mole não, eu, Jairo e Camarota tivemos que passar da banda ruim lá. Mas uma coisa impressionante é que o bispo Gessé não deixava a gente longe, não. Não era só a gente, né? A turma toda. Porque como já foi colocado aqui, ele costumava ter as famílias, a família dele, a família da tia Naí. E os pastores, ele tinha como família dele.
Alberto, me lembrei do negócio que o Jamil falou. Não sei, Jamil, se você pode colocar. Uma vez teve um encontro em Muriaé e meu pai passou mal e alguém, né, um irmão orou lá e disse que se era plano de Deus levar o bispo Gessé, ele se apresentaria no lugar do bispo. Orou disso também, lá, né? Em Muriaé. Aí ele vai manobrar o carro do paizinho e bate. E no estacionamento ele tem um infarto fulminante, aperta o acelerador do carro, bate de frente numa árvore e morre sentado no carro do paizinho, no lugar do paizinho. Não foi em Muriaé, foi em Valadares. Foi Valadares, 1977, Valadares. Esse irmão ora. E meu pai empresta o carro para ele. Esse levou, o bispo Israel está aí. Meu pai empresta o carro para ele. Meu pai já tinha vendido a Brasília. Ele tinha comprado uma Brasília zero aqui em Posto 2, em Petrópolis. Aquela marrom. Aquela marrom. Aí ele vai nessa última viagem com a Brasília azul. Aí ele empresta. O homem sai, tem um ataque fulminante, bate com o carro, à frente do carro, né? E morre ali. Quando eu vi essa notícia... Julho de 1977. Eu lembrei do bispo Elisiário, né? Da mesma oração. Na verdade, o pastor Alberto falou que ele teve 2 momentos. Não, em 94 ele teve também o infarto dele, que era para ser fulminante, né? E Deus manteve em vida. Então ele teve algumas fases da vida dele que foi... Ele burlou a morte muitas vezes. A morte estava muito rara. Mas ele dizia o quê? Eu estou na fila. A quem quiser minha vez, eu cedo. Ele sempre falava isso, né? Agora vamos voltar lá um pouquinho. O seu pai era um homem interessante com relação ao ministério. E ele não teve muitas frases, não, mas ele teve algumas frases que marcaram, né? Eu, por exemplo, o que eu lembro do bispo Gessé era a questão da modernidade. Ele gostava de pregar sobre modernidade, coisa que vai acontecer, que estava acontecendo, porque ele, ao ser um homem além do tempo dele, parece que ele conseguia olhar para frente e ver a modernidade chegando. E ele era um homem que conseguia conviver. Transitar bem. Né? Isso aí, essa palavra boa, transitar bem. E aí, o bispo Gessé, lá em 68, começa a colocar alguns slogans na igreja e eu não posso precisar qual é o primeiro, mas o certo é que ele coloca ali que a igreja wesleyana, ela não era qualquer uma igreja. Ela era... um dever. A igreja era um dever e eu estou cumprindo. Isso aí. Outra coisa que ele deixou bem claro, e está lá bem registrado nos primeiros Vozes Wesleyanas, é que ele não se sentiu muito expulso da igreja metodista. Ele se sentiu convidado a ir para um caminho mais excelente. Está lá no Voz Wesleyana. Ele como se convida, ele diz assim, eu vou seguir um caminho mais excelente. Ele considerou naquela época a igreja wesleyana como um caminho mais excelente. Ele tinha essa coisa. Outra coisa interessante que pouca gente sabe, o bispo Gessé era poeta. Sim, tem vários poemas dele no Jornal Voz Wesleyana. Também. Escritor. Ele era poeta. Outra coisa que ele gostava de fazer, ele fazia música. Por causa da poesia dele, ele acabava fazendo. Tanto que o hino da igreja... O hino da igreja foi escrito. Então, eu não sei como é que ele conseguia tudo isso. Mas a gente está colocando isso para ver que ele conseguia, num tempo de tanta atividade, ele ainda tinha as particularidades dele bem... Com detalhe, sem computador, sem telefone celular, sem carro bom, porque os carros dele era raro ele ter um carro que a gente subir a serra e parar para botar água. Sabe o que eu acho? 24 horas dos outros dias anteriores era mais do que hoje. Eu não sei, porque hoje você acorda. Daí a pouquinho o dia está acabando. E a gente dorme tarde e levanta cedo. Ele não tinha televisão também, né? Outra coisa. A gente dorme tarde. Agora, vocês começaram dizendo qual era o time de cada um de vocês. Na verdade, o bispo Gessé era de qual time? Eu nunca vi ele assistir nenhum jogo, não, mas ele era fluminense. Infelizmente. Ele era felizmente. Agora, ele também não ligava se perdesse ou ganhava. Mas ele era fluminense porque ele estava na metodista. Se ele já fosse o Hernando, era Botafogo. Porque ele já era pentecostal. Aí tem essa... Agora, meu pai, falando de esporte, o que meu pai mais gostava era boxe.
Ele não perdia uma luta de boxe. Não perdia. Ele sabia contar. Quando terminava um round, ele falava para mim, fulano tem tantos pontos e fulano tem tantos pontos. Ele sabia contar exatamente. Gostava mesmo. Ele gostava, ele era um cara extremamente passivo. Você falou o negócio da igreja. Uma coisa que eu acho que nós herdamos, eu vejo isso nos meus irmãos, meu pai nunca guardou rancor contra ninguém. Não. Nunca. Que eu saiba também. Nunca guardou rancor. Você podia aprontar com ele, sofria, ele chegava em casa, às vezes chorava, às vezes falava com a minha mãe, mas ali acabou. Meu pai não era vingativo, nunca foi, nunca, ele, como já falamos, nunca falou mal de ninguém, mas especialmente quando alguém fazia alguma coisa contra ele, ele, na hora ele reagia, que é humano, todo mundo é, passou dali, acabou. E quantas vezes eu, que não sou assim, eu ficava falando com ele, só tem que reagir, só tem que falar. Ele falou, não, meu filho, eu tenho um advogado. Ele sempre falou assim para mim, eu tenho um advogado. Esse era um ponto interessante também, que eu convivia muito com ele, eu sou meio cabeça dura, né? E às vezes eu via alguém acusando o bispo Gessé fazer... melhorou muito, você reconhece. Mas o certo é que eu via alguém provocando ele às vezes, mas provocava mesmo, e ele conseguia... Ele conseguia administrar aquela provocação e sair daquela provocação sem carregar nenhum peso, né? Só uma provocação que eu vi ele ficar nervoso, foi com o Adalberto. Nós estávamos em Miami, meu pai dizia assim, Adalberto, a rua é essa aqui. Não, tio, passava direto. Aí andava, Adalberto, a rua, tu já passou pela rua. Não é não, tio. Aquele dia eu vi ele ficar nervoso, ele falou, Adalberto, tu é um caixa preta de avião, tu sabe tudo e não sabe nada. A rua é essa, e a rua era aquela. Mas era esse assim. Era o nervoso dele, né? Eu digo que o pastor Nilson é assim, o pastor Nilson, quando ele tá nervoso, você não faz isso não, pelo amor de Deus, esse é o nervoso dele. Mas para vocês verem, o bispo Gessé, ele, uma época lá nos anos 70 e alguma coisa, ele fez ele frequentava muitos congressos, ele era muito bem relacionado e levava a igreja wesleyana ele representava bem a igreja, que é uma coisa que eu acho que também a gente podia colocar um pouquinho aqui, porque o bispo Gessé representava bem a igreja. Ele colocou a igreja no Conselho Mundial. Foi em Lausanne, na Suíça, em 1974. Não sei como, porque ele não tinha tanto dinheiro naquela época, mas ele ia, ele foi a Israel, ele tinha um grupo de pessoas que acompanhava, apoiava, ajudava, ele tinha essa versatilidade e ia. Todo congresso mundial ele ia, não importava onde. Não importava onde. E aí eu me lembro que... Podia ver uma porta de avião aberta. Aí falava inglês igual eu. E aí o bispo Gessé tinha essa questão de estar e de representar a igreja. Eu acho que a igreja se tornou tão forte como uma denominação por causa desse bom relacionamento dele com todas as lideranças pentecostais da época, né? Eu acho interessante uma coisa que eu não acompanhei, não sei se algum de vocês vai se lembrar, mas a igreja wesleyana chega aí nos seus anos 70, 80 e ela quer deixar o que ficou preso a ela. Ela não era muito metodista mais, porque ela era pentecostal, mas ela também não era tão assembleiana. E o bispo Gessé tinha que conviver com muito pastor que veio da igreja Assembleia de Deus e muitas pessoas que vieram da igreja metodista. E isso causava sempre um choque. Eu não sei se vocês têm alguma lembrança do tio Gessé sabendo apaziguar isso aí, desse conflito que havia, porque como já foi colocado aqui, ele era um pentecostal diferenciado do povo. Equilibrado, né? Equilibrado. Então, vocês não lembram de alguma coisa do bispo Gessé aí nesse momento aí, porque era pesado. Inclusive vai sair... Nós vamos desligar do harpa cristã, né? Vai sair o nosso cântico. Vamos deixar de comprar a revista da Assembleia de Deus para fazer a nossa revista. Então, isso aí tudo era ele. Sim. Não foi um momento fácil também não, porque esse choque havia mesmo. Eu me lembro, se eu lembro de alguns, eu me lembro. Vocês vão, quando eu falar, vocês vão lembrar também. Numa ocasião onde os candidatos à consagração a pastor ou a ministro vinham à frente, ele apresentava para o plenário, depois eles saíam e minha mãe perguntava, alguém tem alguma coisa contra um desses?
era comum levantar alguém e falar, não, fulano de tal aí joga bola. Fulano de tal aí vai não sei aonde. Andou de bermuda. Achando que aquilo era um motivo para o cara não ser consagrado. E uma vez aconteceu com alguém até da nossa família, que ele dizendo que o pastor levantou contra a consagração dele. E meu pai tio, né, sabendo que aquilo não era um argumento forte, conversou depois com o nosso primo, dizendo, olha, espera mais um pouquinho. E ele não foi, ficou para o outro concílio, ou seja, mais de 2 anos, porque ele falou, não, era para ser ministro, ele já era pastor. Foi na mesma época do bispo Rames, que também. E o cara alegou o quê? Não, esse é um pastor, esse pastor aí é jogador de futebol. É o capeta da bola. É o capeta da bola, os outros tipos são o capeta da bola. E ele não pôde ser ordenado ministro naquele dia. Era um choque. E o pastor, aquele pastor legalista, aquele legalista mesmo, que tudo era pecado, jogar bola era pecado, e tudo era pecado, e meu pai sabia lidar, ele sabia conciliar, conseguia fazer de um jeito que ninguém ficava mal. Claro que o nosso primo ficou mal assim, esperou mais 2 anos para ser ministro, então não é mal, né? Agradou a um e a outro, que depois ele foi, né? É interessante que, conversando sobre isso aí, eu me lembrei das questões que às vezes acontecia, né? Por exemplo, nós tínhamos uma pessoa que o Gessé já contou aqui, que era muito de corrigir muito, até quando ia cantar do concílio, né? A correção era muito pesada. Chato, e às vezes do concílio o bispo Gessé estava lá administrando, a pessoa se levantava 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu já queria catar o camarada, matar o camarada, e o bispo Gessé ficava tranquilo, deixava aí, e depois ele conseguia acalmar aquela situação, né, tão pesada. Por quê? Porque nessa época aí, o nosso concílio era o concílio geral. 78. Só tinha uma região? Então, era o Brasil todo. Ele tomava conta. E todo mundo tinha medo de ir para ser nomeado para Tangará da Serra. Não sei, tinha Corumbá, tinha uma cidade mineira lá, não sei como é que é o nome e tal. E aí o pessoal tinha medo dessas nomeações, e ficava aquela pressão ali em cima do bispo Gessé, e ele conseguia, né, administrar essa pressão, e terminava tudo bem. Eu não sei como é que ele terminava. E houve um período que o concílio era anual. Era anual. O cara mudava de igreja de ano. Quando estava ruim, ele falava assim, a água está bebendo a onça. Quando ele ficava ruim, ele falava. E é interessante, sabe, quando a gente começa a lembrar disso aí? Porque esses concílios, eles eram às vezes em colégio, que todo mundo lá limpar e tal, e a sua mãe era a cozinheira da igreja. Ela e a mãe dos coelhos lá, como é que é? A irmã Glória. Irmã Glória. Elas eram muito amigas, e elas eram as cozinheiras do concílio todo. Ia para lá antes, comprava e levava, fazia. E toma mineirinho. Que né? Coca-Cola também, então nós tinha dinheiro para Coca-Cola. Eu fui, pastor Adalberto, no culto de jubilação do pastor Volney. Quando fizeram o histórico dele, eu fiquei assustado. Ele mudou, na época, 5 vezes em 5 anos. Mas era assim, quer ver? São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, de ano em ano. E não é porque ele era mau pastor, não. Necessidade da igreja. Porque as nomeações geralmente eram feitas assim, você tinha que corrigir uma situação, isso. Aí nomeava o cara bom, que na verdade seria, na nossa linguagem de fora, seria o cara que foi castigado, né? Porque o outro não faz um bom trabalho. Aí, por causa disso, você que está fazendo um bom trabalho tem que ir lá para fazer, e você sai de um lugar muito bom, excelente, e vai para um lugar, não falando lugar, não, é a igreja, né, em si, né? Para começar tudo de novo. Então, era realmente muito complicado. Eu acho interessante isso aí, que uma coisa do bispo Gessé nesse ponto aí também, é que dificilmente um pastor se levantava contra ele por uma nomeação dele. Ele fazia com tanto... Ele tinha uma conversa... Não, os pastores daquela época eram crentes.
Era os pastores que era. Os pastores já não tem. Eles cantavam Se Cristo Comigo Vai, eu irei, ia mesmo. Eu me lembro de um pastor que disse que não ia cantar Se Cristo Comigo Vai, não, que se dependesse de onde mandasse ele, Cristo ia sozinho. Mas é uma coisa interessante que o bispo Gessé tinha essa facilidade também de conversar bem com os pastores. Não, é verdade. Havia trânsito livre com ele, você não tinha que marcar hora para conversar com ele. Isso aí. É o que o Jamil falou, naquela época não havia tanta burocracia por causa do número também de igrejas e de pastores, então era mais fácil. Era mais fácil, né? Com era bem mais fácil. No sentido de estar junto e de conquistar era mais fácil. Hoje é muito grande. Hoje a gente tem que usar mais a mídia, né? Que é uma arma hoje que a gente tem poderosa, como nós estamos fazendo agora. Né? É algo que a gente tem que aprender a usar com mais sabedoria, né? E mais vezes. Né? Vamos lá. Bispo Gessé, 68, 70, ele vai formar o primeiro grupo, né? E faz parte, está lá, que ele forma o grupo do Comando Wesleyano. Comando Wesleyano. Acho que o Jami é um camarada desse tempo da juventude. Camisa branca. Como é que é esse negócio aí? Calça grená. Camisa branca, calça grená e gravata grená. Mas eu acredito que isso só teve essa conotação e chegou a isso, porque o bispo Gessé era um bispo eclético, ele deixava, também não. A turma ia, ele falava, vai, eu vou no meu ritmo. Vocês podem ir no ritmo de vocês, mas eu estou aqui atrás, acompanhando vocês. Então surge isso aí, o bispo Jamil topa essa juventude aí. Como é que vai esse negócio aí? Conta para nós. Rapaz, era muito interessante, porque o Comando Wesleyano era um grupo de jovens, né, que se usavam uniforme e sendo concílio, sendo congresso, seja o que for, esse grupo se apresentava, mas sempre assim, fazendo um ar livre e saía cantando pela rua, tocando. O tarol, o bumbo, né? E Jesus Cristo é o Senhor. Eu acho que a Universal pegou da gente isso, entendeu? Eu ficava lá, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. E parávamos e fazíamos um ar livre. Uma palavra bíblica. Podia ser concílio, podia ser congresso. As igrejas locais tinham. E muita gente ia à noite no culto, porque via aquele grupo, né? E toda a igreja tinha praticamente. E fazíamos assim, Comando Wesleyano. E é interessante porque, de algum modo, o bispo Gessé incentivava isso. Eu já estou em 45 anos de ministério, quando eu pastoreei a minha segunda igreja em Resende, eu resolvi fazer um negócio maluco, fazer uma escola dominical da praça. Você acredita que o seu pai foi para a praça com a gente e carregou a bandeira? Bispo Gessé? Acredito. Ele fazia isso, ele ia no meio do povo, pegava a bandeira, ele ia na praça. Não, ele caía quando soprava. Ele... nada, ele caía, ele não estava nem aí. Soprou, cai, ele cai. Ficava lá, faz pazinho. Filho, o que tem? Não faz mal. Era bom, era gostoso. É bom cair, dá uma caída. Hoje é gostoso cair. Se você cai mesmo, não sei. Ele nunca ligou para isso. Agora, essa é a característica que eles estão falando do meu pai, é que fazia com que os pastores o respeitavam, porque ele dava as ideias práticas. Então, o comando, por exemplo, quando ele deu a ideia do comando, foi algo que contagiou a igreja de tal maneira que eu me lembro que nós fomos num comando em Niterói, que saiu da Estação das Barcas, e a igreja de Niterói, não sei onde é hoje, se é no mesmo lugar, parece que não. A gente saiu das barcas, nos encontramos nas barcas e saímos pela rua, aquela principal, poxa, aquilo levou multidão. Então, assim, a ideia dele, ele bolou, ele falou, quero uniforme assim, quero isso aqui e tal. E as pessoas viam. Então, essas ideias, ele criava muitas ideias práticas, funcionais, sem depender de dinheiro, sem nada. Era uma coisa simples, mas que funcionava. Muito interessante. Uma coisa que eu quero chegar aí, com essa ida do bispo Gessé a vários... tendo um intercâmbio entre as religiões, entre as denominações pentecostais, eu me lembro que ele marcou uma viagem para o Chile, na Igreja Metodista Pentecostal. Várias. Algumas, né? Todo ano, praticamente, tinha uma caravana nossa que ia lá para o Chile. Igreja Metodista Pentecostal.
Ele era muito amigo do Javier. Isso. E eu fui numa reunião com os dois que o plano deles era unir as duas igrejas, a metodista wesleyana e a metodista pentecostal. O problema não foi possível por causa de que aqui ainda tinha aqueles costumes da assembleianos. E lá não. Aí isso foi uma das barreiras. Eu fui em algumas viagens. Eu fui numa que foi legal, divertido. Né? Eita. Lá era fantástico. Lá é fantástico. Como é que o Bispo Gessé conseguia andar com a gente de ônibus, viajar daqui? Não era só no Chile, ele fez convênio com os Estados Unidos, a Igreja da Santidade. A Igreja da Santidade lá. É interessante, né, como é que ele conseguia, era impressionante. E nós fomos para o Chile, eu fui numa viagem, eu era pastor em primeira igreja minha. E saiu o ano de 81. Saracuruna? Eu estava já na segunda. Saracuruna, fiquei um ano na igreja de Canaã. Eu me lembro que eu fui numa viagem dessa, foram 40 pastores, um ano da Itapemirim, daqui para o Chile. Viajamos não sei quantos dias. Central ônibus. Não, o primeiro que eu fui arrumou no Itapemirim, inclusive alguém quebrou um vidro do ônibus. Não diga pra ninguém que fui eu. Numa brincadeira, os pastores, toda a gente ia junto. Brincando, quebrei o vidro. Mas tinha uma coisa boa, que eu acho que também está faltando hoje, que o seu pai promovia isso. Os pastores andavam juntos, brincavam juntos, comiam juntos, viviam. Hoje está cada um para um lado, cara. Não, o Bispo Jamil faz na primeira região, toda primeira segunda-feira. Segunda-feira do mês, a gente tem um churrasco aqui às vezes é aqui no acampamento, no Xerém, às vezes é no sítio de um irmão lá em Itaboraí, para facilitar também os pastores que vêm da região dos lagos. Mas eu procuro fazer, a segunda-feira, agora desse mês vai ter de novo. Então, tem um grupo bom de essa era uma coisa do Bispo Gessé, uma particularidade dele, de sair junto com os pastores, de ir com os pastores a alguns lugares. Ele gostava de levar o pastor com ele não fazia sozinho. Eu me lembro que a minha ida aos Estados Unidos, a primeira vez foi ele que me ajudou em tudo. 1992. Aí, ó. Eu fui com ele nos Estados Unidos. Fomos lá para fazer um estudo. Outra coisa que o Bispo Gessé fazia, que era impressionante. Ele queria aprender todo dia. Tinha um curso, podia ser aprender a escrever. Ele ia em lugar bom e lugar ruim, né? Ele ia para todo lugar. Todo lugar. Tinha qualquer ensino, e ele ouvia qualquer pregador e qualquer professor. Nesse aí ele chamou eu e o Adalberto e falou, olha, nós vamos para um congresso de mais ou menos 3.000 pessoas na Flórida. Vocês têm que me prometer que não vão na Disney. Eu não estou levando vocês para passear. Aí eu virei para o Adalberto e falei, Adalberto, no meio de 3.000 pessoas, ninguém vai sentir falta da gente. Nós vamos fazer o seguinte, eu falo inglês, nós vamos alugar um carro, nós vamos na Disney durante o dia, de noite a gente chega lá, tá certo. Chegou o Adalberto, aí chegam no congresso para 3.000 pessoas. Meu pai, Adalberto, eu e um chileno. Mais ninguém. E era todo dia, tinha aula de manhã, de tarde e de noite. 4 pessoas. O Adalberto não entendia espanhol e inglês. O tempo todo dormindo. Meu pai, não é possível que esse homem dorme. O que nós ganhamos de material, porque não tinha ninguém, os caras fizeram material para 3.000 pessoas. Nós estamos com destaque. Até hoje ainda tem alguma coisa naquela época. Não, mas é interessante que também o Congresso... E ele ainda ganhou uma medalha. Eu fui o único que não ganhei nada. Ganhou um diploma, meu pai ganhou um diploma e não ganhei nada. E eu traduzi para eles. Aqui, ó. E é interessante que ele chegou lá, deu para trás, sabia que era um grupinho. Rapaz, já tinha de manhã, de tarde e de noite. De manhã, de tarde e de noite. E ele. E nós tivemos que ficar do lado dele, sentadinho, de manhã, de tarde, de noite, ouvindo um camarada que não tinha dinheiro nem para dar comida no carro do cara. Se vocês dois saíssem, metade do auditório foi Não, e o camarada era pobre, nós tivemos que comprar coisa pro Congresso. Jesus. Tivemos que comprar. É o que eu falei, ele ia em coisa boa, mas também de vez em quando entrava pelo cano. Mas isso daí eu aprendi dele o seguinte, eu acho que por causa disso ele se tornou a pessoa amada e querida que ele era. Por quê? Porque ele não tinha essa... Tá ruim, tá fraco, deu errado. Não, e com certeza alguma coisa vocês aprenderam. Foi bom. Não, e ele pregava, o sermão dele não dependia de auditório.
Se ele fosse numa igreja com 5 pessoas, ele pregava com o mesmo entusiasmo que fosse 100, 200, 300. Isso aí eu herdei. Ele nunca... Eu gostei. Eu já vi também. Todos nós. Ele nunca fez esse negócio. Chegou e pinguinho de gato e começa a reclamar. Ele não reclamava? Não, nunca. Nesse evento aconteceu um fato interessante. Lá, nós saímos à noite, chamaram a gente para ir para um culto de jamaicanos. Ai, meu pai. Aí sentamos lá, sentou o Adalberto do meu lado direito, meu pai do lado esquerdo. Meu senhor. E eu traduzindo para eles. Não lembro disso não. Aí deixa isso pra lá. Traduzia para eles e tal. Aí de repente começa um mover diferente, começou a gente a cair. Vai o Adalberto, meu pai, lá, querer expulsar alguns demônios. Aí, e eu lá sentado e tal, e o Adalberto, meu pai lá, e veio o Adalberto. Ô, Jandir, tem um negócio errado com esses demônios aí não. Acho que ele não entende português não. Vai lá e manda esses demônios embora. Aí eu chego assim pro cara lá no chão. Get out, demon! Aí eu mando o demônio. Aí eu olhei assim, meu pai, mas esse cara tá com a cara tão boa, será que é demônio? Meu pai, eu acho que não é demônio, não. Aí chega o cara, não, estão caindo no espírito. E o Adalberto mandou os demônios embora, vai embora. E o time ajudando, que ele também era bom nisso. É interessante isso, porque a igreja wesleyana, então, tem um líder que ele era, não sei se a palavra certa seria eclético, mas era um líder fora da curva. Como o Gessé já colocou aqui, o bispo Gessé conseguia, né? No povo alto, no povo baixo, rico e pobre, longe, perto. E a questão dele também era uma questão muito família. Então ele não tinha uma nomeação que ele fazia sem olhar o que poderia causar na família. Eu acho que isso é uma questão, acho que talvez seja isso que fez com que a nossa família fosse se unindo tanto. Nós chegamos a ter 14 primos pastores, hoje nós temos 10 ou 12 primos pastores envolvidos com o ministério, por causa de ver o carinho dele com o ministério, com a chamada dele, né? Mas a igreja wesleyana em 68, 70, vem os comandos wesleyanos, aí se envolve, e aí a gente começa essas viagens também, mas aí a tia Anaí, a esposa do bispo Gessé, ela resolve ser e passa a ser a diretora-geral de adultos. Sim. E aí ela começa um movimento que fez com que, eu acho que a igreja wesleyana se unisse, igual o bispo Gessé trabalhava trazendo os pastores juntos, estando junto, mas a tia Anaí, eu acho que ela foi muito importante nessa hora, que ela entra na liderança dos adultos, e ela começa a fazer também esse movimento de ir daqui para ali, de lá para cá, viajar. Lembra alguma coisa disso aí? Vocês lembram? Claro, vocês lembram. Não, vamos lá, uma história, que a sua mãe também é importante nesse negócio aí. Mas só ele não. Só vou corrigir uma coisa. Ela não é que ela decidiu ser, ela foi eleita, né? Ou foi escolhida pelo secretário. Mas ela poderia ter. Poderia, né? Mas ela realmente, você falou, ela fazia viagens missionárias, enchia ônibus, ia para Aí sim, ela pegou um ônibus de Itamaraty, aquele ônibus do Progresso, e foi parar lá na Assunção, lá no Paraguai. E bonito, a irmã Jaci, depois dela, continuou fazendo a mesma coisa. Excelente, a Jaci era sensacional. Faziam caravanas, iam para o Nordeste, e fazendo assim um movimento, levando um grupo grande, criando uma amizade bacana entre o pessoal, né? Tempo bom. Eu me lembro uma vez, eu fui já com a irmã Jaci, né? Ela fez uma dessas viagens, marcou muito a minha vida, porque eu era pastor em Volta Redonda, e uma irmã da igreja ia nessa viagem. E ela lá para o Nordeste, acho que era para João Pessoa, alguma coisa assim. E aí eu fui levar essa irmã lá, e a Mara foi comigo, claro, né? Quando chegou lá, a Mara estava de férias, e as irmãs começaram, vem Mara, e a Mara foi com a roupa do corpo. Mas eu não levei, não, eu tenho a minha, dá. A Mara entrou no ônibus e foi lá pro Nordeste. Quando chegou lá em Campos, a ficha dela caiu. Como é que pode? Eu tô dentro do ônibus sem roupa nenhuma, sem dinheiro nenhum. Eu vou usar a roupa dos outros? Mas eu não tenho como fazer isso. E foi. E quando o ônibus ia assim, ele ficava lá 20 dias. Porque a viagem é longa, né? Visitar as igrejas e tal. E a Mara foi com a roupa do corpo. As irmãs emprestavam. Tá? Aí chegou num lugar lá, naquelas feirinhas lá numa cidade lá. O ônibus parou, ela saiu para comprar algumas peças de roupa, né?
com uma irmã lá, e viu muita feirinha, muito lugar, foi. Não sabia voltar onde estava o ônibus. Perdeu do ônibus. Quase que tu perde a tua mulher. Quase. O ônibus, o cara querendo ir embora, não, mas falta duas, cadê essas duas? E foi acabando e ela começou a orar, gente, de repente acharam o ônibus. Levou um sabão, né? Atrasaram muita viagem e ela foi. Mas eu quis dizer o quê? Que isso veio do ensino da minha mãe. Em 1973 ela foi ser diretora, né? Foi. 73. E assim, era interessante, meu pai tinha uma facilidade e ela tinha outra, né? Meu pai, quando ia fazer alguma coisa, algum evento, pedia para ela calcular a quantidade de comida que tinha para aquele povo. E ela calculava certinho, ela organizava, ela administrava, ela cuidava da parte toda de alimentação, assim, com o trabalho dela também, com o departamento de adultos, né? Então, assim, ela foi um esteio na vida do meu pai outra também. coisa que eu quero colocar aí... Só um pouquinho, não sei se vocês vão falar sobre o FUEMES. Para mim, o FUEMES foi... Sim, o FUEMES. Foi a mola que impulsionou a igreja. Talvez a sua geração não conheça FUEMES, que é o Fundo de Expansão Missionária. O FUEMES quer dizer Fundo de Expansão Missionária. Foi a ideia do Bispo Jessé. Foi. Conhecia, Marcão? Conhecia aí? Você aí, galera, conhecia o FUEMES? FUEMES. A gente não está sozinho aqui não, viu, gente? A gente está... O pastor Carlos Coutinho mostra a idade dele dizendo que conhecia o FUEMES. Quando surgiu o FUEMES, até começou no Itamaraty, quando uma pessoa doou um anel de ouro para missões. Aí o paizinho criou o Fundo de Expansão Missionária. Então, a igreja não tinha dinheiro, quem não tinha dinheiro na época dava um brinco, dava um colar, dava um relógio. A tia deu coisa de ouro, minha mãe deu coisa de ouro. Vendia aquilo, revertia para missões, e isso era... E foi a expansão da igreja, foi o FUEMES. E o FUEMES era um negócio assim... Fantástico. Tínhamos até um decalque do FUEMES. O negócio era impressionante. Tem aí um decalque aí. Era um negócio impressionante. Olha o decalque do FUEMES aí, olha. Nós temos aqui um decalque do FUEMES. Era sensacional. Bota aqui na câmera aqui, ó. Isso olha aqui, vê se olha aqui, gente. Um decalque do FUEMES. Era sensacional isso. Foi a mola mesmo que moveu a igreja para o mundo inteiro. É interessante Aí foi quando ele foi para Portugal, entre os... Como é que é o nome daquela turma lá que ele começou? Ciganos. É interessante que o Bispo Jessé teve essa ideia vinda dessa questão mesmo. E ele levou muito a sério a manutenção do FUEMES fora do dinheiro da igreja. Com certeza. Sim. E nesse ponto, a tia Naira era muito bem também, porque ela ajudava muito ele. Sim, minha mãe ganhava muito dinheiro também. Quando ele... E aí tem um fato interessante, eu não me lembro nunca ter visitado a sua mãe sem que ela tivesse uma leiteira cheia de leite, café com leite em cima do fogão, noite e dia. Outra coisa interessante ela e o tio Jessé eram homens de tanta fé que eles não tinham essa questão de dinheiro no banco. Onde ficava o dinheiro eu posso aqui chamar, né, paizinho da mãezinha, Jessé? Na gaveta. Debaixo do colchão. Aí chegava lá, tá precisando de dinheiro, vai lá na gaveta e põe. Na frente do travesseiro. É muita confiança, né? Mandar a gente apanhar com o dinheiro na gaveta sem saber quanto tem, quando dá. Ao ouvir isso e lembrar da história, porque eu vinha, eu lembrei que eles tinham fé, tanto o tio Jessé quanto a tia Naira, tinham fé de que Deus estava suprindo e supriria e não permitiria que faltasse dinheiro lá, porque é impressionante. O pastor chegava, geralmente ficava hospedado na casa do tio Jessé, que é outra coisa que eu quero colocar aqui. E comia o meu bife. Porque era um bife para cada um, chegava a visita e minha mãe falava, você é ovo, hein? Tá bom. Começava comigo, era o mais velho, e ia embora o bife. E vocês não ficaram revoltados, não? Mas essa turma de hoje fica revoltada por tudo. O pessoal vinha visitar o seu pai, comia. Eu até dormia. Vocês dormiam na cama e a pessoa no chão, ou vocês dormiam no chão e a pessoa na cama? Ia embora tudo, nossa cama, ia pro chão. Por isso eu gosto de ovo hoje. Amo ovo. Alberto, tem uma coisa interessante. Deixa eu lembrar você uma coisa aqui. A expansão da igreja começou mesmo efetivamente com meu pai, vamos botar em 68, vamos botar assim,
Quantos anos você acha que eu tinha? 12. 12 anos. Numa idade que o adolescente, que é o pai, presente, não é? É verdade. E meu pai tinha que viajar. Como eu falei aqui, ia para Paraná, 15, 20 dias. Chegava, ia para o Nordeste. Então eu diria assim, se tivesse algum adolescente para ser revoltado, seria um que o pai não estava presente ali, não é? Eu nunca fui revoltado, nem o Gessé, nem... Não, meu pai nunca foi em nenhuma formatura minha. Nenhuma. Agora tinha uma coisa. Quando chegava as nossas férias, meu pai alugava uma casa grande. Você ia. Todos nós. Todo mundo ia e ficava junto com a gente um mês. Sabe uma outra coisa que eu... outra coisa, nós sabíamos onde ele estava e o que ele estava fazendo. E de alguma forma, você falou aí, e é verdade, hoje estamos aqui, 3 bispos, filhos dele. O Jairo era pastor e caminhava para ser bispo também, poderia ser a qualquer hora, que é uma eleição, né? A minha irmã única casou com um pastor. Então, nenhum dos filhos dele, né, ou filho, foi revoltado com alguma coisa. Pelo contrário, eu penso que um homem bem-sucedido, para ser bem-sucedido de fato, ele tem que ser bem no ministério dele e na família dele. Já ouvi uma frase assim? Nenhum sucesso do ministério vale o fracasso de uma família. É verdade. Meu pai conseguiu alinhar as duas coisas. E é interessante. Sucesso no ministério e na família. E na família. É interessante, não é só os filhos, eram os sobrinhos. Impactou todo mundo. Todo mundo. Hoje os netos estão, né? Netos, ele impactou todo mundo. Era uma coisa. Mas a minha filha, que morou lá na casa dele, lá, ela fala que a pessoa que meta e tudo, santos, ela diz sempre para mim, pai, se tem uma pessoa santa, foi o vô Gessé. Eu acredito que alguém pode ser santo porque eu conheci ele. Agora, morando lá na casa dele. Agora voltando no Bispo Gessé, quando eu comecei a conviver com o Bispo Gessé mais perto, já na igreja joseiana, teve uma coisa que me impactou nele. Parece pequena, mas vocês tratavam ele e a tia Naí de paizinho e mãezinho, vocês nunca foram nordestinos. Não. E o tratamento era tão bom. Não era só paizinho, mas benção, paizinho, benção. Beijar no rosto também. Chegou. Beijar no rosto. Beijar ele beijava a gente. Eu ficava impressionado com vocês beijarem. Meu pai não deixava. Meu pai era machão, homem não beija homem, que negócio. Não beija. Quando eu casei e tive meus filhos, uma coisa que eu fiz questão de ensiná-los, que eu herdei do seu pai, beijar no rosto. Até hoje, meu filho, onde chega, ele vem e me beija no rosto, bença pai, bença mãe. Aquele negócio, eu herdei, e eles vêm me beijar, e eu me lembro direitinho, vocês fazendo isso com o tio Gessé, com o bispo Gessé. Onde chegava, não tinha negócio de vergonha, onde chegava no meio do povo, ele também ia, ele não se reservava. Quer dizer, era uma coisa impressionante, porque também o bispo Gessé conseguiu manter vocês sendo filho deles, apresentado como filho dele. O que alguns, hoje, né, pastores, eles querem recriminar, esconder o filho e guardar, preservar. Estava chovendo problema, mas o beijo do tio era... e eu tinha vontade de beijá-lo, tinha vontade mesmo, não era meu pai, via vocês fazer, e eu herdei isso hoje, até hoje meus filhos me beijam, e eu não posso deixar de dizer que é uma herança dele. Você tocou num assunto aí que pouca gente sabe, por exemplo, o Gessé e o Jairo, eles nasceram na época que meu pai era pastor na Baixada. O Jamie nasceu na época que ele era de Cabo Frio, e eu e a Alzira nascemos na época que ele era de Volta Redonda. Mas todo mundo nasceu... Todo mundo é carioca. Nós nascemos no Rio de Janeiro, todos nós. Para nascer, minha mãe vinha para o Rio. Vinha para o Rio. Aí é interessante que há pouco tempo... na Penha, na mesma gente da igreja wesleyana acha que nós somos petropolitanos. E aí há pouco tempo, lá na igreja central, o diácono Wagner, ele falou que assim, você não é cidadão petropolitano? Eu falei, não. Eu nunca ganhei a cidadania petropolitana.
Então todos nós somos cariocas. Eu tenho Você também. ganhou junto Eu com tenho o também. Petkovic. Eu tenho também. Eu tenho também. Então assim, eu não sou, eu nem cidadão petropolitano eu sou. Mas a maior parte da nossa vida foi Petrópolis na época da Igreja Mariana. Né? Então muita gente liga como se nós fôssemos de Petrópolis. Mas nós somos nascidos em Del Castilho, no Rio de Janeiro. E é interessante que aí, voltando lá no início da obra oseiana, um dos motivos pelo qual o seu pai não saiu de Petrópolis não foi por causa da sede ser em Petrópolis. É porque é onde a sua mãe conseguia ter o sustento para esse momento de saída do bispo. Porque quando o tio saía, nem sempre a igreja tinha dinheiro para deixar dinheiro em casa, não tinha banco, não tinha cartão. E eu lembro da tia Naí se virando. Vendendo cama, mesa e banho. Ela comprava no Brás de São Paulo e vendia. Eu comprava. Ia de ônibus. Ia de ônibus, comprava. Depois ela fez, eu ajudei ela a fazer, para construir a casa, fazer quentinha na reforma do muro, do rio ali. Do rio, Gente, como é que a gente vivia sem Pix? Sem nada. Telefone, celular? Não, pior quando ela me mandava para São Paulo para comprar edredom, né? Ela falava, José, Tequinha, tu vai para lá? Eu só tinha 14 anos, tá? Tu vai para lá na rua Marcolina, em São Paulo, você vai comprar 4 edredons e vai trazer. Eu só tenho dinheiro para ida. E você, então, negocia com o cara lá, desconto para você ter o dinheiro de passagem de volta. Aí eu saía de Petrópolis para o Rio, São Paulo, descia na rodoviária, pegava o trem, ia para o Brás, a rua Marcolina, comprava os 4 edredons, negociava com o cara, chorava que precisava de dinheiro para voltar, papapá. Aí só tinha viagem à noite, eu ficava sentado na rodoviária com os 4 edredons para ninguém me roubar, e chegava de manhã, dava para ela. Ela fazia isso comigo e eu gostava demais, eu amava isso, né? Então o pessoal fala assim, nossa, como é que pode? É porque ela acreditava que Deus cuidava e que era uma coisa que eu podia fazer, claro, qual filho que não pode fazer isso? Mas hoje eu vejo, o mundo mudou muito, muita violência, obviamente, né? Muita coisa. Hoje você não vai mandar um filho seu de 12, 13 anos para fazer uma compra em São Paulo só com dinheiro de ida. Mas ela acreditava... E em dinheiro, se levava dinheiro, não levava cheque. Não, que cheque. O dinheiro na bolsa, o bolso. E ela pagou muita casa vendendo edredom, vendendo muita coisa. Muita casa. Poxa, muito. É interessante olhar para isso, que isso é o início da igreja oseiana. O bispo de Jessé sem dinheiro, sem condições, fazendo, a tia comprando, ela fazia, quando havia um concílio, uma convenção, o preço às vezes não pagava, eles não faziam um concílio pensando assim, vamos ganhar dinheiro, eles faziam um concílio, vamos tratar do povo, né? E eu lembro porque eu trabalhava no Peso Medida, e algumas vezes eu negociei a comida do concílio com a sua mãe, e ela era pesada em economizar o que pudesse. Não é para ela, não. Para o povo. Para as pessoas comerem bem, para o concílio ser bem sucedido, né? E o tio, então, tinha essa unidade de levar, e aí nós estamos lá no início da obra, ele dialogar dentro das denominações. Aí nós fomos lá no Chile, o Concílio de Avivamento, Mundial, Paraguai, ele Lausanne, Suíça. Aí ele teve a oportunidade de ir a Israel. E ele foi, então, a Israel, mantido pela turma. Não, e foi ele também que mandou o bispo Calegari para Portugal. Ele manda. Alcançou a Europa na época dele. E é interessante que aí a gente volta lá no Fuemes, é interessante que ele teve essa ideia, o pessoal começou a contribuir com ouro, com relógio, com dinheiro. Parece que alguém tinha o leite de uma vaca que chamava missionária, ou o filhote dessa vaca, eu lembro, lá do Espírito Santo, a tia Luci. Hoje Portugal, agora em maio, Portugal fez 46 anos. Então, 46 anos. 46. Início da obra sem dinheiro, né? O bispo Jessé, então, ele era muito versátil nessa questão do início. E a igreja enfrentava, então, as dificuldades de não ter dinheiro. E aí eles constroem uma casa e ele faz o primeiro escritório dele. Já lá para os anos quando? 80, ele faz o primeiro escritório no estado do Itamaraty, número 313. 1980. Ele aluga a sala para o pastor José Moreira, que era secretário, e ele faz ali o primeiro escritório dele.
Então, vejam, até 80, nossa igreja se reunia ou na igreja, ou na rádio, ou onde ele estivesse, mas aí começa, então, a se organizar a igreja, mais ou menos no estilo que é hoje, né? Ter o escritório, aonde a sede, isso aí tem alguns documentos. Sim, aí o bispo Elisiário, ele ganha para secretário geral de finanças, então ele compra aquela sede lá na Marechal Deodoro 215, a primeira sala, depois do escritório da casa dele vai para Marechal Deodoro. Mas isso aí já depois que teve aquele bate-boca no concílio, porque quanto que se cobrava no concílio com o tempo do pastor Moreira, quando fazia esse escritório aí. É bom lembrar isso aí. O bispo Gessé conviveu com uma taxa de quanto? Era 25%? Quando chegou a ser uma taxa alta, 22%, e quando o bispo Elisiário ganhou, ele baixou a taxa para 10%, ninguém achou que seria possível. Até então, pela dificuldade que tinha, os pastores recebiam atrasado, o seminário recebia atrasado, e o bispo Elisiário então entra como secretário-geral de finanças, ele começa a pagar em dia, todos em dias, com 10%, né, bispo? Com 10%. Com 10%, sobra dinheiro em caixa e compra aquela propriedade lá na rua Marechal Deodoro 215, sala 213. Então ele compra aquela sala lá. E é interessante que isso aí, a gente vai falar assim, o bispo Elisiário, mas na verdade era a administração do bispo Gessé, porque ele atrás, ele sustentava. Quando o bispo Elisiário apresentou a ideia que todo mundo foi contra, né? Todo mundo pulou. Todo mundo achava que não dava. Não dava, então o seu pai, o bispo Gessé, ele apoiou. Ele disse, não, gente, vai dar certo, vamos dar oportunidade, vamos caminhar junto, todo mundo vai ser fiel e tal. E aí ele começa, eu acho que nessa época ele muda, ele tem uma nova frase. Uma nova frase do seu pai para a igreja wesleyana. A minoria impactada atinge a maioria dispersa. Ele não só começa a dar essa frase, mas parece que ele começa a viver isso. Sim. Porque o bispo Elisiário só sou assim nessa ideia. Eu estava no concílio, foi uma questão séria, e aí o seu pai já começa a viver isso. Não precisa da maioria, precisa de uma minoria que está impactada. Minoria consagrada. Vai impactar a maioria dispersa. Nessa aí. Então ele vai para essa ideia, e aí nós temos já nessa época já há um tempo atrás, um novo escritor por voz wesleyana, que também foi um achado, né? O seu pai conseguiu achar aquele bom, como é que é o nome dele, o que dirigiu voz wesleyana? Washington? Não, lá atrás, que o bispo Gessé passa a voz wesleyana para ele, era de Niterói. Assunção? Pastor Assunção. Coisa do Valino? Mas o Assunção... Porque Assunção era escritor também. Era escritor, poeta. Sim, pastor Assunção era escritor, poeta. Como nós estamos demorando chegar lá na jubilação dele, e o tempo está acabando, né? É bom lembrar que quando meu pai jubilou, não existia jubilação. Não existia. Mas nós vamos. Mas nós vamos chegar lá. Vamos dar uma paradinha aqui, gente. E a gente nós vamos andar um pouquinho mais para frente aí, porque tem algumas histórias do bispo Gessé, tá bom?